Irmãos, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo capítulo 5. Êxodo capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 1. O irmão Felipe tem tratado com toda a igreja aos domingos pela manhã sobre os fundamentos. E eu creio que vocês já passaram por essa escola aqui de Êxodo. Já concluíram o Êxodo ou não? Esse capítulo já. Então, é um livro bastante importante para a vida da igreja, onde nós hoje vamos, com a ajuda do Senhor, encontrar aqui algumas pepitas. Nós vamos, com a ajuda do Senhor, ver a trajetória do povo de Israel, do Egito para a casa de Deus. É uma caminhada que também ela representa, tipifica muito a nossa peregrinação aqui neste mundo. Este mundo, ele é um deserto. O mundo significa aflição. Então Deus, ele escolheu Moisés, depois de desconstruir tudo aquilo que foi construído nele durante 40 anos. Em Atos capítulo 7, Estevão vai dizer que Moisés era um homem poderoso em palavras e obras. Esses 40 anos que ele então ficou lá no Egito, sendo educado e aprendendo toda a cultura lá do Egito, de Faraó, toda a ciência egípcia. Então Moisés, durante 40 anos, ele fez ali uma faculdade, uma pós-graduação, também um mestrado. Então depois o Senhor queria usá-lo, porque o Senhor queria então libertar o povo de Israel do Egito. E o Senhor teve que usar Moisés. Mas, irmãos, um detalhe que é fundamental, que nunca devemos nos esquecer, é que o nosso Deus e Pai só pode trabalhar com cada um de nós quando nos levar ao fim de nós mesmos. Porque Moisés, quando foi levado para o deserto, atrás do deserto, ficou 40 anos pastoreando ovelhas. E nesses 40 anos, o que ele aprendeu lá com aquelas ovelhas, irmãos? Nada. Ele simplesmente estava sendo desconstruído. Em Êxodo capítulo 1, quando o Senhor então o chama sobre aquela linda visão naquela sarça ardente, vocês se recordam que ele era um homem que observava muitas coisas. Ele viu aquela sarça que era muito comum naquela época, aquelas sarças pegarem fogo e logo se consumia. Mas teve uma que pegou fogo e demorou para se consumir. Moisés disse assim: eu vou lá para ver esta grande maravilha, visão espiritual. Ele foi se aproximando então e ele ouviu a voz do Senhor: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás pisando é terra santa. Quando então o Senhor o chamou para libertar o povo de Israel do Egito, Moisés, ele não sabia nem falar. Ele disse: eu sou pesado de língua, eu não tenho capacidade. E nós tratamos aqui na última reunião, nós vimos um ponto que Moisés escreveu o Salmo 90, e no versículo 10 ele disse que a duração da nossa vida é de 70 anos, vocês se recordam? E Moisés tinha 80 anos, então ele se sentia já um homem morto, um homem inapto, um homem sem condições nenhuma. A vida de Moisés é dividida em 3 fases de 40 anos, percebe? Mas interessante que Moisés diz o seguinte: quem sou eu? Esse quem sou eu, irmãos, isso acontece com cada um de nós. Quando às vezes somos chamados, designados pelo Senhor para realizar alguma coisa, nós temos a tendência de dizer: quem sou eu? Mas nós nos esquecemos, irmãos, que o trabalho do Senhor, ele não queria que Moisés soubesse quem ele era naquele instante. Moisés, não é você. Sabe quem que é você, Moisés? Mete a mão no teu peito. E Moisés meteu a mão no peito, tirou, ela estava leprosa. Isso é você, Moisés. Agora mete a mão no teu peito de novo. E tirou, e ela estava totalmente curada e sarada. Esse é eu em você. Interessante que Deus iria com Moisés, mas ele insistiu, relutou: quem sou eu? Deus disse para Moisés: é eu em você que vou libertar o meu povo, mas você será o meu instrumento. Então, queridos, nós vamos ver hoje aqui, com a ajuda do Senhor, esse aspecto, essa caminhada do Egito até a casa de Deus. E aqui em Êxodo capítulo 5, nós temos uma declaração muito interessante. Vamos ler alguns versículos. O versículo 1 diz assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó:
lembrando aqui que Faraó, ele é uma figura do diabo, de Satanás. Assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Que palavra linda aqui, né, meus irmãos? Não é nós que buscamos a Deus, é Deus que veio até nós. Claro que no Novo Testamento ele veio na pessoa de Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E você era uma dessas ovelhas. Você foi encontrado pelo Senhor. Graças ao Senhor. E Ele pôde nos congregar aqui nesta noite. Famílias diferentes, mas com corações que têm um só pensamento. Isso é maravilhoso. Isso é igreja. Isso é corpo de Cristo. Ele continua dizendo: deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha Ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Diz também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós distraiais das suas tarefas. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos, pedindo que o Espírito traga entendimento espiritual para os nossos corações essa noite. Pai, graças te damos, porque podemos ter liberdade e abrir as Escrituras e ouvir a tua voz em liberdade. Pai, nós te louvamos, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos comprou e somos teus. E agora, Pai, o Senhor tem nos chamado para viver uma vida aos teus pés, para obedecer a tua voz e seguir o Senhor por onde quer que Ele vá. Pai, não permita que as nossas mentes se distraiam nesse tempo de reflexão da tua palavra. Que teu Espírito Santo, Pai, interprete as Escrituras para nós. Nós confiamos nas tuas mãos todo este ambiente, confiamos nas tuas mãos a tua palavra. Abençoa a tua palavra, que é a verdade tão suprema e poderosa, a única que é capaz de nos edificar, de nos regenerar, de nos curar, de gerar nova vida. Por isso, Pai, confiamos em Ti e frutifique a tua palavra. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, a comunidade cristã, ela é uma comunidade de celebrantes. Deixa ir meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Irmãos, nós sabemos que este mundo, ele busca uma felicidade, que ele não vai encontrar, irmãos, naquilo que é transitório. Aquilo que é transitório, há um momento de felicidade, de alegria, de festividade, mas tudo vai passar, tudo vai se findar. Não é algo que é permanente. Os nossos momentos aqui nessa terra de alegria, de felicidade, vocês podem perceber que eles passaram. E claro que muitos de nós também enfrentamos muitas dificuldades, muitos problemas, e louvado seja o Senhor pelas dificuldades, porque de alguma maneira o Senhor tem nos ensinado lições preciosas, como a sua disciplina. Então Ele deseja trabalhar com a nossa alma, porque a nossa alma, ela dificilmente, irmãos, ela se dobra diante do Senhor. Então por isso que muitas vezes os filhos de Deus sofrem algumas consequências que os aflige por permissão do Senhor, para de alguma maneira chamar a nossa atenção para Ele. Tem muitos irmãos que vivem uma vida totalmente distraídas do Senhor, não tem prazer no Senhor, não tem prazer na palavra. Quando nós não temos prazer no Senhor, na sua palavra, nós não temos prazer também na reunião do corpo de Cristo, que é a vida da igreja. Irmãos, essa trajetória que então o Senhor usou Moisés para tirar o povo aqui do Egito, para levar até Canaã, irmãos, também, se a gente fizer um paralelo aqui, vamos dizer, das eras, nós vamos verificar que a história do Senhor se repete também na nossa peregrinação. Nós estamos no mundo,
somos chamados pelo Senhor para celebrar a Ele uma festa neste deserto. E a nossa alegria não é uma alegria que ela tem um final. A nossa alegria é uma pessoa, é Cristo. O Senhor fez com que o Filho viesse para dentro de nós. O Salmo 43, versículo 3 e 4 fala do Deus que é a nossa grande alegria. Temos Ele, que a alegria dele em nós é do tamanho dele, é uma alegria infinita. A paz que Ele tem para cada um de nós é uma paz infinita. Tanto que o Senhor Jesus já nos advertiu. Lembra de João capítulo 16, versículo 33, quando Ele disse assim: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você vê o cuidado do nosso amado Senhor? No mundo nós vamos ter aflições, mas antes das aflições, Ele disse o seguinte: em mim vocês vão ter paz, eu sou a paz de vocês, e com esta paz nós podemos enfrentar qualquer tipo de dificuldade com a presença dele, como o irmão colocou aqui no início. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, isto é maravilhoso. Então, aqui, irmãos, há cerca de 1500 anos, o povo de Israel, ele havia passado pelo deserto, depois cruzado o rio Jordão e finalmente entrando ali na terra de Canaã. Agora, a terra de Canaã, ela é uma figura linda da pessoa de Cristo. Não apenas da pessoa de Cristo, mas da plenitude de Cristo. Lembra que o apóstolo Paulo falou lá em Efésios 3, versículo 8? Ele disse assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, quando você crê no Senhor, quando você crê que está crucificado com Cristo, você tem uma convicção de que Cristo é sua vida. Agora, irmãos, precisamos de conhecer quem é o nosso amado Senhor. Ele é muito rico. Nosso amado Senhor, Ele possui em si mesmo riquezas que não dá para nós mensurarmos. São riquezas insondáveis. Riquezas insondáveis. Ele é rico em tudo aquilo que você imaginar. Agora, um detalhe aqui importante, irmãos. A nossa peregrinação, naquilo que concerne, se nós formos analisarmos aqui, do povo de Israel até Canaã, a nossa peregrinação, vamos dizer assim, que ela é mais como que privilegiada. Vocês se lembram? Porque quando Deus formou Adão ali no Éden, Deus vinha na viração do dia ter comunhão com o homem, todos os dias. Mas, queridos, Deus, Ele é amor. O desejo do Pai não é viver uma vida entrelaçada com o homem. Aquilo me chamou a atenção. Então, se Deus vinha todos os dias na viração do dia ter comunhão com Adão, mas por que Ele não estava ali em comunhão com Adão constantemente? Embora Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, está em todos os lugares, mas para Deus era insuportável viver ao lado de Adão. Porque Deus ama tanto o homem que para Deus é insuportável estar do lado do homem. Deus, Ele deseja, Ele nos ama tanto, irmãos, porque se Ele não habitar dentro de nós, é como que se Ele não fosse completo. Ele nos ama tanto que Ele não consegue viver ao nosso lado, mas dentro de nós, de cada um de nós, para que nós sejamos uma expressão dEle. Então, queridos, havia ali duas árvores muito interessantes. A árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, e as outras árvores, que era para alimento dos homens. Então, quando Deus deu a ordem para Adão não comer do fruto da árvore do bem e do mal, porque sabia que aquela árvore seria a que iria separar o homem de Deus. O homem iria morrer para Deus e nascer para si. Foi exatamente isso que aconteceu. O desejo de Deus era que o homem tomasse do fruto da árvore da vida e comesse para ter a vida zoe de Deus dentro de si. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Mas Adão optou por comer da outra.
Adão não foi enganado, ele comeu voluntariamente o fruto do conhecimento do bem e do mal, que trouxe a morte para dentro de Adão e, consequentemente, para toda a humanidade. Então o pecado entrou no mundo, mas Deus já tinha um plano, já tinha um propósito. E os propósitos do Pai, Jó vai dizer que eles não podem ser frustrados. E o desejo do Pai era ter uma família de muitos filhos parecido com o seu filho. Hebreus 2, versículo 10, vai mostrar exatamente isso. Então, Deus desejava uma família que se assemelhasse com o seu Filho Jesus Cristo. Quando o pecado entrou no mundo, queridos, o pecado trouxe muita carga para o ser humano. Trouxe a morte, trouxe separação, trouxe brigas, trouxe assassinatos, trouxe uma série de coisas, um caos. O mundo está do jeito que está hoje, porque por causa do pecado. O pecado vai apodrecendo a vida do ser humano. Queridos, olha como nós temos que louvar o Senhor. Quando aqui nesse texto de Êxodo 5, versículo 1, para que me celebre uma festa no deserto, irmãos, o nosso privilégio, não sei se você já parou para pensar o seguinte: puxa vida, graças ao Senhor que Ele me deu a revelação da graça para que eu pudesse ser salvo. Ele me escolheu. Se você é um escolhido, você é um filho eterno do Pai. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Você é livre, você foi feito uma nova criatura, um santo de Deus em Cristo Jesus. Você tem uma vida dentro de você, que você nós mesclado com essa vida, nos tornamos eternos. Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, João 10, versículo 28, jamais perecerão. Nunca vamos perecer mais. Então, esta é a nossa confiança. Agora, uma pergunta que temos que fazer ao nosso coração: você tem essa convicção de que você é um salvo em Cristo Jesus? Irmãos, quantas e quantas pessoas aqui no Brasil nesse momento estão morrendo agora sem a vida de Cristo, e não tem mais jeito para eles. Amados, que privilégio eu e você nós temos. Somos as pessoas mais privilegiadas deste universo, por termos os olhos abertos, não para sermos religiosos, mas para crermos no Senhor Jesus Cristo, que fez tudo por nós. Deus amou eu e você de tal maneira, palavra ali indefinida, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele veio com uma finalidade, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Abundância ali é uma vida eterna. Como é que nós poderíamos definir uma vida eterna? O que é vida eterna? Uma vida que não se acaba mais. Eu gostei uma vez de uma definição de vida eterna de um irmão que estava pregando, um irmão muito simples. Ele disse assim: vida eterna é como que se Deus colocasse uma pedra do tamanho da terra e todos os dias viesse ali um bem-te-vi e dava uma bicadinha e ia embora. Então, quando ele acabasse com toda esta pedra da terra, aí começaria então a vida eterna. Irmãos, vida eterna é algo maravilhoso. A gente pode gozar da presença do Senhor em nós, desfrutar da vida de Cristo em nós. A presença dele traz para o nosso interior uma alegria plena, uma alegria completa, uma alegria infindável. É claro que vamos ter bastante dificuldades, bastante provações nesse mundo, mas, irmãos, nós temos a paz. Então, aqui nesse texto, Moisés, o que nos chama a nossa atenção também, que eu quero colocar aqui algo muito interessante para os irmãos. Vocês se lembram que Moisés ele não pôde entrar na terra de Canaã, quando conduziu o povo. Como Moisés sofreu por causa desse povo aqui? Moisés sofreu bastante com a incredulidade, com a rebeldia desse povo. Então, mas o que nos chama a nossa atenção, mas por que Moisés então não pôde entrar na terra de Canaã? Deus, ele conduziu o povo de Israel até pertinho ali de Canaã, mas então ele teve que só contemplar. Lá em Êxodo capítulo 17, vocês devem se recordar do versículo 1 a 7, Êxodo 17, de 1 a 7, quando Deus, ele disse para Moisés, porque o povo reclamou, murmurou, porque estava com sede, Deus disse para que eles ferissem a rocha. Se lembram? Em Êxodo capítulo 17, de 1 até o versículo 7, e ali Moisés então feriu a rocha, e aí então jorrou água.
olha só aqui o versículo 3, 17:3. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse. Agora, um detalhe aqui importante, irmãos. Passar para vocês algo muito interessante. Quando somos habitados pelo Senhor, o apóstolo Paulo fala, segundo Colossenses 3:11, que Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo. Se Ele está em nós, nós temos tudo, irmãos. Temos que buscar nessa fonte, não em outras fontes, mas naquele que nos provê tudo. Dele provém tudo para nós. Então, irmãos, apesar de tudo que Ele tem feito por nós, de tudo aquilo que Cristo é por cada um de nós, como que Deus ainda encontra em nossos lábios murmuração? Por que muitas vezes nós somos tão reclamões? O que isso indica? Indica que nós temos uma alma azeda, uma alma que precisa ser tratada pelo Senhor. Então, um detalhe importante: todas as nossas murmurações, todas as nossas reclamações contra frio, você já ouviu alguém dizer, ou talvez você próprio, puxa, mas hoje está tão quente, mas que calor insuportável, mas que frio, e essa chuva, e essa seca, hoje só tem arroz com ovo. Uma reclamação, murmuração, eu não gosto dessa cor, você comprou dessa cor. É algo assim insuportável aos ouvidos do Senhor. E quando nós murmuramos contra algum irmão ou alguma coisa, as nossas murmurações, elas são diretamente contra Deus. Olha aqui, Êxodo capítulo 16, versículo 8. Eu vou ler esse versículo que diz assim, olha: prosseguiu Moisés, já a gente vai voltar para o 17 aqui. Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Quando nós murmuramos contra alguém, irmãos, essa murmuração é diretamente contra o Senhor. Qualquer reclamação, porque significa que o nosso coração ainda não encontrou uma satisfação plena na pessoa daquele que é pleno, Cristo Jesus, que habita em nós. Irmãos, na nossa caminhada deste mundo, que é Egito, até a glória celestial, a palavra fala em 2 Pedro 1, versículo 3, que Ele proveu todas as coisas que conduz à vida e à piedade. Não falta nada para nós, irmãos. O problema é que nós não vamos buscar na fonte, porque nós já temos tudo isso em Cristo, e as pessoas tentam de alguma maneira buscar pela sua capacidade em coisas que concernem ao mundo. O Senhor quer que nós buscamos dele. Lembra de Colossenses capítulo 3, versículo 2? Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, não nas que são da terra. Pensai nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, por que nós ainda buscamos coisas terreais? Sendo que Ele disse: buscai, pensai e buscai. Pensem, meditem e busquem as coisas que são de cima, não nas que são aqui da terra. Vamos voltar para Êxodo lá, capítulo 17. Então aqui, irmãos, o versículo 3, nós vemos aqui que, tendo o povo aí sede, murmuraram contra Moisés e disse. Essa murmuração aqui, irmãos, foi direto contra o Senhor, porque era um povo que tantos milagres que Deus havia feito, que Deus mostrou a evidência de que Ele é Deus, Ele era o que é, entendeu? E ainda o povo conseguia murmurar, né? Não tinha intimidade com Ele. E aí ele continua dizendo o seguinte, 17 verso 3: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe,
ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Irmãos, eu não vou entrar aqui em detalhes históricos, porque eu quero avançar um pouquinho mais, quero concluir e depois ver também algumas resistências de Satanás. Mas, queridos irmãos, uma das coisas que nos chama a nossa atenção aqui é que vocês sabem, segundo 1 Coríntios 10, versículo 4, que esta rocha era uma figura de Cristo, uma figura maravilhosa da pessoa de Cristo. Você lê 1 Coríntios 10, 4, vai ver que aquela rocha que o seguia era Cristo. Então Deus havia providenciado para eles tudo que eles precisassem. Não iria faltar sede. Irmãos, Deus é o Todo-Poderoso. Você acha que Ele vai deixar faltar algo para os seus filhos? A não ser que nós não cremos, irmãos. A incredulidade nos afasta dele. A incredulidade não nos permite que desfrutemos das bênçãos de Deus que Ele tem para nós. A expressão do Salmo 138, último versículo: aquilo que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Então, aquilo que Ele tem para você, busque isso diante dEle, diante dos seus pés, que Ele vai lhe conceder, porque é plano dEle. Você está me compreendendo? Isso é maravilhoso. Então, aqui, irmãos, Deus diz para Moisés ferir a rocha. Ele feriu e saiu água. Aquela rocha era uma figura de Cristo. E segundo alguns eruditos bíblicos, eles concordam nisso, que aqui era uma figura linda de Cristo na cruz, removendo o pecado de toda a humanidade ali na cruz. Que segundo Zacarias 3:9, ele diz que tiraria a iniquidade desta terra em um só dia. A iniquidade no singular, não no plural, que fala de pecado. Cristo na cruz, quando ele foi levantado, quando crucificaram, quando levantaram a cruz, ele atraiu toda a humanidade no seu corpo. Você não tinha nem nascido ainda, mas a Bíblia diz que ele nos atraiu, nos puxou, nos magnetizou nele. Fomos colocados nele, e quando Cristo morreu, nós também morremos. O velho homem foi com ele crucificado. Fomos libertos do pecado, da natureza perversa de Adão. Fomos livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, Jesus nunca veio fundar uma religião. O compromisso com Ele era com vidas. Ele veio trazer vidas para cada um de nós. Então, aqui fala daquela obra na cruz, uma obra tão maravilhosa. Mas, irmãos, agora, no outro episódio aqui, no capítulo 20 de Números, de 8 a 12, quiser acompanhar comigo aí, Números 20, de 8 a 12, de 8 a 12, aqui, irmãos, é que quando, um outro episódio que Deus então, o povo pediu água novamente, então Moisés foi ao Senhor, e do versículo 8 diz assim, olha o que o Senhor disse para Moisés, versículo 7, disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele, falai a rocha. Lá era para feriu, e aqui, falai a rocha, e dará a sua água, assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse, ouve agora, rebeldes. Moisés também já pregava de uma forma incisiva, confrontando o povo, rebeldes. Hoje, muitas pessoas não gostam de ouvir a palavra da verdade. Hoje, os assuntos sobre natureza perversa, que precisa ser trocada, saiu de moda. Cristo e a cruz, em muitos púlpitos, infelizmente, de nossas igrejas, tem sido esquecido. Sobre o inferno, tem sido esquecido. Não para meter medo nas pessoas, nem fazer ameaças para as pessoas. Você sabe quem você era antes, o que você é hoje em Cristo Jesus. E graças ao Senhor que você foi alcançado pela sua maravilhosa graça, por aquilo que Cristo é e fez. Então aqui, ele continua dizendo,
toma o teu bordão, junta o povo, teu irmão, tal, etc, fala aí a rocha, e ela dará sua água, assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber. Mas Moisés disse aqui, ouve, versículo 10, ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. Aqui, irmãos, alguns estudiosos, bastante proeminentes, Macintosh e tantos outros, eu também concordo com eles, que falam que aqui Cristo, aqui estava num sentido de exaltação, era para falar a rocha. Moisés feriu a rocha, e aí teve consequências terríveis, e saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão, visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Eu queria que vocês depois orassem, buscassem diante do Senhor mais luz sobre este assunto aqui, porque nós não temos tempo para ver detalhes. Irmãos, vocês, claro que todos, se eu perguntar para vocês, por que Moisés não entrou em Canaã? Porque ele não creu e não obedeceu a voz do Senhor. Mas vamos pensar num ponto aqui. E se Moisés tivesse falado a rocha e obedecido ao Senhor, vocês acham que Moisés iria entrar junto com o povo em Canaã? O que vocês acham? Irmãos, eu penso que não. Por quê? Porque Moisés, nesse contexto, ele estava tipificando a lei. E se nós interpretarmos segundo a luz do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, que era um homem que era perito no Antigo Testamento, ele vai interpretar muitas coisas relacionadas à lei. Eu quero que vocês vejam alguns versículos comigo e depois vocês tirem as conclusões aos pés do Senhor. Porque, irmãos, Moisés, sendo legislador, ali que recebeu o representante da lei do Senhor, irmãos, como que nós vamos entrar na nossa Canaã, que é o nosso próprio Senhor? Será que é pela lei? Abra comigo, por favor, em Romanos, capítulo 3, versículo 20. Romanos, capítulo 3, vamos ler aqui o versículo 20 e alguns outros versículos mais, para nós verificarmos algo muito interessante. O versículo 19 e 20, a palavra de Deus, ela diz assim, olha só, Romanos 3, 19 e 20, diz assim a palavra, ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Agora olha o versículo 20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Irmãos, isso indica que Moisés, interpretando aqui, vendo a luz do que o apóstolo Paulo fala para nós, se Moisés não tivesse ferido a rocha, de alguma maneira, Deus iria ter uns arranjos para que ele também não entrasse, para que ele contemplasse. Vocês se lembram em Êxodo, capítulo 33, do versículo 13 e 14, Moisés, ele faz um pedido ao Senhor, ele diz assim, olha, Senhor, mostra-me os teus caminhos para que eu te conheça, neste momento, mostra-me os teus caminhos para que eu te conheça. E no versículo 18, o que Moisés pede para Deus? Senhor, mostra-me a tua glória, não é? Queridos, quando Moisés fez essas duas orações ao Senhor, mostra-me os teus caminhos para que eu te conheça, irmão, se tem algo que de fato arrebata o coração do nosso Pai Celestial, é quando um filho de Deus deseja conhecê-lo. Ele não se aguenta de prazer e satisfação. Tanto é que vocês se lembram, João 17,3 fala que a vida eterna é esta, que me conheçam. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. E tem um texto que nos chama muito a nossa atenção, em Cantares capítulo 4, versículo 9, quando ali o noivo, tipificando o Senhor Jesus, disse assim, arrebataste-me o coração com apenas
um do teu olhar. Lembra daquele texto de Cântico 4, versículo 9? Arrebataste-me o coração com apenas um do teu olhar. Agora, aqui em Cântico, olha só o capítulo 6, o versículo 5. O que diz aí? Olha que interessante, irmãos. Desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. Irmãos, olha que detalhe interessante. Ali em 4:9, arrebataste-me o coração. É quando nós olhamos para o Senhor, nós estamos arrebatando o coração dele. Agora, parece uma contradição aqui, em Cântico capítulo 6, versículo 5, desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. Irmãos, tudo que o noivo quer, nosso Senhor Jesus, é que nós olhemos para ele. Agora, como que ele pode dizer, desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam? Deixa eu ajudar os irmãos aqui. Essa palavra perturbam, no original, ela significa o seguinte, ela significa incitam. Os teus olhos me incitam cruelmente. Então desvia de mim os teus olhos. Eles me incitam cruelmente. Também significa o teu olhar, olhar da noiva da igreja para Cristo, instiga o coração do nosso amado Senhor. E também tem uma outra raiz que diz assim: o teu olhar me subjuga. Então desvia de mim os teus olhos, porque eles me subjugam. Teu olhar me capturam. O teu olhar me apressa. Irmãos, quando a noiva de Cristo, a igreja, olha para Cristo, olha para a sua palavra e o deseja, nós vamos ter em nosso coração um maranata real. Hoje é muito comum você ver os crentes dizendo o seguinte: o mundo está tão difícil, tomara que Jesus volte logo. Esse não é um maranata genuíno. O maranata genuíno é quando nós amamos o Senhor Jesus Cristo e temos um maranata profundo, porque amamos a Ele. É uma pergunta que também temos que fazer no nosso coração. Nós amamos o Senhor Jesus? Irmãos, quando nós amamos o Senhor, nós gostamos de estar a sós com Ele. Temos prazer na palavra dEle. Irmãos, Moisés não podia entrar em Canaã, porque a lei nunca vai nos levar. A lei serviu de aio para nos levar a Cristo, mas não vai entrar, porque é inteiramente pela graça. Abram comigo agora aqui, Paulo falando novamente sobre a questão da lei, em Gálatas capítulo 3, por favor, Gálatas 3, olha que coisa interessante que nós temos aqui nesse versículo 10, Gálatas 3, 10, vamos ler alguns versículos aqui desse capítulo, que diz assim: todos quantos, Gálatas 3:10, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Percebe, irmãos, que não é pela lei, é pela pessoa de Cristo, é pela graça, não é por aquilo que nós fazemos, não é pelas nossas boas obras. Fomos salvos sim para as boas obras, mas não é por aquilo que fazemos que Deus vai nos aceitar. Deus nos aceitou, Deus nos fez agradáveis a Ele mesmo em Cristo Jesus. Então foi uma peregrinação bastante árdua, onde Moisés sofreu muito com aquele povo, mas Moisés não pôde entrar. Mas, irmãos, vocês acham que Moisés sabia que Deus era misericordioso, que Deus perdoa a iniquidade,
Porque em Êxodo capítulo 34, Deus respondendo àquela oração de Moisés, mostra-me a tua glória, vocês se lembram? Então, Deus pegou Moisés, colocou ele junto a uma rocha, lembra? E depois ele disse o seguinte, você não poderá me ver a face, você me verá pelas costas. E Deus colocou Moisés e pela fenda da rocha, aquela rocha é Cristo, irmãos, fenda da rocha, um buraco foi aberto para que então Moisés pudesse contemplar o Senhor. E quando o Senhor passou, qual foi o clamor do Senhor para Moisés? Longânimo, misericordioso, que perdoa a iniquidade. Então, quando Deus disse que Moisés não iria entrar, ele ficou calado. Mas Moisés entrou ou não entrou na terra de Canaã? Claro que entrou. Como que nós sabemos disso? Em Mateus capítulo 17. Vocês se lembram? Ali, quando o Senhor Jesus levou João, Tiago e Pedro no Monte da Transfiguração e foi transfigurado diante deles. Quem que estava ali, irmãos, com Jesus e aqueles 3 discípulos? Moisés e também Elias. Então Moisés pôde contemplar em realidade espiritual a terra de Canaã e toda a sua glória. Aqueles 3 discípulos falaram a respeito da glória de Cristo. Pedro escreveu na sua carta que nós vimos a sua glória quando estávamos com ele no Monte Santo. João disse assim que o verbo se fez carne, habitou entre nós. Ele veio cheio de graça e de realidade e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. E Tiago, meio irmão do Senhor, disse lá em Tiago 1, versículo 2, dizendo o seguinte, que ele era o Senhor da glória. Puxa, que lindo é isso, irmãos. Então Moisés pôde contemplar, mas em graça, por aquela rocha, que lá era uma figura, mas ele viu toda a realidade do Senhor Jesus no Monte da Transfiguração, quando ele abriu a sua carne, e eles viram, contemplaram a glória do Senhor Jesus Cristo. E aí depois, Pedro começou a falar, então uma nuvem os envolveu, e a partir daí não viram nem Elias e nem Moisés, porque eles passaram. Agora ouviu-se uma voz no meio daquela nuvem, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 fala que nesses últimos dias Deus nos fala pelo Filho de uma forma definitiva, não mais provisoriamente, como era lá no Antigo Testamento. Falava aqui, falava provisoriamente, mas Deus fala de uma forma eficiente, eficaz e definitiva na pessoa de Cristo. Irmãos, para onde nós estamos olhando? Irmãos, eu sei que não dá para a gente ver mais detalhes. Eu ia falar um pouquinho sobre as resistências que Moisés aqui enfrentou contra o inimigo. São pelo menos 5 resistências. Eu vou apenas citá-las para os irmãos, para que depois os irmãos possam então ler com maior afinco e fazer os seus próprios estudos, né? Mas uma das dificuldades, como nesse mundo nós vamos enfrentar muitas dificuldades também, é que Moisés enfrentou, irmãos, muita resistência de Faraó, que é uma figura do diabo. Eu vou citar para vocês as 5 aqui. A primeira delas, abra sua Bíblia aí, por favor, em Êxodo, capítulo 5. Êxodo, capítulo 5, está aqui entre o versículo 6 e 9. E aqui a primeira grande resistência que Moisés enfrentou, e que nós também enfrentamos, irmãos, porque tudo isso aqui nós temos que aplicar em nossa vida, e verificar como Satanás, ele é astuto. Então são 5 resistências, eu não vou poder comentar sobre cada uma delas, mas que os irmãos depois anotem e façam os estudos vocês mesmos. A primeira está aqui, do versículo 6 até o versículo 9, diz assim: naquele mesmo dia, Êxodo 5, versículo 6, naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela, estão ociosos e por isso clamam, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Olha só aqui, astúcia.
agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Irmãos, hoje você acha que é diferente? Qual é a estratégia satânica para fazer com que ele tire o nosso foco de Cristo? Agrave-se o serviço. Aqui dá para nós comentarmos sobre muitas coisas, mas irmãos, no meio do povo de Deus, existe pessoas que, por exemplo, meu filho tem condições de eu pagar para ele uma escola pública, mas tem um irmãozinho lá que de repente não tem condições de pagar uma escola pública, ou vice-versa. Não, já que eu sou cristão, então se o irmão tem condições, eu também tenho. Então eu vou trabalhar de manhã à tarde, vou fazer hora extra à noite, e aí você fica cansado para mostrar na base do seu esforço que você pode. Deus não quer isso de você, irmão. Nós temos que ter uma casa, temos que trabalhar bastante e Deus vai nos abençoar. Irmãos, não é assim que funciona. Você pode ter a tua casa, mas você vai ter muitas dificuldades. Porque se você não tem condições de ter uma casa, você vai pagar aluguel. E Deus vai lhe dar dinheiro para você pagar o aluguel. Você está me compreendendo? Ele nunca vai deixar faltar nada para os seus filhos, irmãos. Ou você não crê, como o povo de Israel. Deus está ou não está no nosso meio? Ele está no nosso meio. E Ele vai suprir cada uma de nossas necessidades. Então, essa aqui é uma das grandes resistências do inimigo, da nossa peregrinação no crescimento, conhecer o Senhor, até a nossa Canaã celestial, até a glória. Então, agrave-se o serviço. A história da humanidade, ela se repete, irmãos, diante dos nossos olhos. Não é assim? Vamos ver aqui outra segunda resistência. Está aqui no capítulo 8, versículo 23 de Êxodo. 8, verso 23. Aqui é a segunda resistência, de 23 ao 25. Deus está dizendo aqui. Aqui já é a quarta praga, irmãos. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou Faraó a Moisés e Arão e lhe disse: Ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Olha só a resistência. Vocês podem oferecer sacrifício ao Deus de vocês, mas aqui no Egito, não precisam sair daqui, façam aqui. Está vendo? É uma das grandes resistências que ele faz. O que significa, irmãos? Significa uma igreja mundanizada. Irmãos, infelizmente, na grande maioria das igrejas que se diz evangélicas, eles têm pegado tudo aquilo que é mundo e trazido para dentro da igreja. É psicologia, não estou combatendo psicologia não, irmãos. Entenda uma coisa. É música mundanas, é um sistema mundano de louvor a Deus. Então, vocês ofereçam sacrifícios a Deus, mas nesta terra, está vendo aqui? Isso Deus não quer. Mas vamos para o outro dardo, é o segundo, vamos para o terceiro. Está aqui no capítulo 8 mesmo, do versículo 27 ao 28, que diz assim: temos que ir caminho de 3 dias. Irmãos, caminho de 3 dias, ele é significativo, que fala, claro que da Trindade, e fala também da morte e ressurreição de Cristo. Caminho de 3 dias ao deserto, e oferecemos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Então disse Faraó, olha aqui a figura do diabo: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que saindo não vades muito longe, orai também por mim. Olha a outra resistência dele aqui. Vocês podem ir, mas não precisa ir caminho de 3 dias. Não vai muito longe, irmão. Então, qual que é a aplicação para a nossa vida aqui? Você já veio na reunião de oração segunda-feira, não precisa vir domingo de manhã. Você está indo muito longe com o Senhor, você está tão santarrão. Você veio domingo de manhã, eu não preciso vir à noite.
Percebe, irmãos? O reunir da igreja não é uma coisa comum, é incomum o reunir do povo de Deus. Estão me compreendendo? Então, não vai muito longe. Para que se dedicar tanto a Deus? Vai devagar. Não vai muito longe. Você já não foi domingo de manhã? Para que ir hoje à noite? Eu vou à noite, não vou de manhã, eu vou de manhã, não vou à noite. Não é assim, irmãos. E assim a igreja vai se enfraquecendo cada dia que passa. Não vá muito longe. Está vendo como que Faraó, ele é astuto? Como que ele tem as suas maneiras de resistir ao povo de Deus, de criar resistência? Isso que ele quer. Irmãos, e quantos irmãos, infelizmente, foram atacados em suas mentes, porque não têm uma mente renovada, estão hoje desanimados. Eu vou ver o culto pela internet. Irmãos, não é a mesma coisa, não é este ambiente celestial quando a igreja se reúne, é céu na terra, irmãos. Não vades muito longe. Tá bom, você se dedica tanto à igreja, não é assim, irmãos? Então, esse é um outro dardo. Agora vamos para o quarto dardo aqui, para a quarta resistência. Capítulo 10, versículo 8 a 11. Para nós encerrarmos. Vou ler bem rapidinho, não vou fazer muito comentário, mas depois vocês orem, busquem luz do Senhor, que Ele tem muito para falar sobre essas 5 resistências. Capítulo 10, aqui, versículo 8 a 11, a Bíblia diz assim, versículo 8. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e estes lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vede, vós tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois é isto que pedistes, eu expulsou da presença de Faraó. Irmãos, está vendo aqui uma resistência? Vocês podem ir, mas as crianças de vocês ficam. Irmãos, não é assim que acontece, irmãos? Infelizmente, irmãos, eu penso que aqui não tem essa dificuldade, mas a nossa dificuldade, na nossa comunidade, é que muitas vezes os pais deixam os filhos lá no templo e vão para suas casas. Que coisa! Aqueles que deveriam ser o exemplo para os filhos, levam os filhos para a reunião da igreja e eles vão para casa. Que tristeza é isso, irmãos? Então aqui é o contrário, vocês podem ir, mas deixem as crianças. Está vendo essa grande resistência de Satanás aqui? Ele vai trabalhar, irmãos, para que venha você e tua esposa, mas teus filhos fiquem com a babá ou coisa parecida, porque a tua criança chora. Irmão, choro de criança na igreja é algo maravilhoso. O reino de Deus é das crianças. Eu sei que tem muitos aí que precisam ser tratados na sua alma, que quando escutam um choro de criança, essa criança já fica orando, olhando para lá e para cá com um espírito critiquento e murmurento. Ouvir choro de criança é maravilhoso. É lindo demais. E graças ao Senhor que aqui também tem professoras e professoras que vai cuidar das nossas crianças, ensinar o caminho para elas, ensinar Jesus para elas. Entendeu? Vamos para o último aqui, capítulo 10, versículo 24 em diante, irmãos. Êxodo 10, 24 em diante, que diz assim a palavra. Olha que interessante aqui. Então o faraó chamou a Moisés e ele disse: Ide, servi ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos e os vossos gados e as vossas crianças irão também convosco. Está vendo que Satanás está se rendendo, mas ele sempre tem uma resistência. Respondeu Moisés, versículo 25: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também os nossos rebanhos irão conosco. Olha que interessante aqui agora, guarde essa palavra: nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar
para servir ao Senhor nosso Deus e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Irmãos, nem uma unha pode ficar. Isso é maravilhoso. Em João 14:30, Jesus diz o seguinte, que aí vinha o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Irmãos, será que nós temos dado brecha para o diabo? Será que nós temos dado legalidade para ele agir, atuar em nossa vida, irmãos? Será que nós temos cultivado uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida devocional a Ele, todas as manhãs, leitura da palavra, orando com os nossos filhos e pelos nossos filhos? Nós temos prazer no Senhor, temos prazer na sua palavra, temos prazer no reunir do povo santo de Deus. São esses aqui que você vai viver eternamente. E a reunião da igreja é um ensaio para o céu. Se você não tem prazer no reunir da igreja, irmão, será que você é um candidato para a glória? Eu gosto de ver a minha vida isolado, né? Será que lá no céu vai ter o povo do Senhor e um lugar reservado para aqueles que gostam de viver isolado? Eu penso que não, irmãos. Cristo se fez carne. Ele assumiu o teu e o meu lugar lá naquela cruz. Trocou a sua natureza perversa, cheia de problemáticas. Trocou o seu coração por um novo coração. E esse transplante se deu lá na cruz, quando fomos colocados em Cristo. Ele morreu. Mas a mesma Bíblia que diz que ele morreu, afirma que nós também morremos com ele. E pela ressurreição, olha aquele versículo de Efésios 2:6. Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É onde que nós estamos? Nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, graças te damos por esse tempo de reflexão na tua palavra. Pai, tua palavra é tão rica, tão cheia de mistério que o Senhor deseja revelar para nós. Nosso tempo, Pai, é tão escasso. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, traz despertamento espiritual para nós. Abençoa cada irmão nesta noite aqui, Pai. Aqueles que também não puderam estar aqui presentes. Abençoa a liderança dessa comunidade, os pregadores dessa comunidade, os jovens dessa comunidade, desde a menor criança até a pessoa mais idosa. Traz direção, traz visão espiritual. Esteja aperfeiçoando cada dia mais esses amados, ó Pai. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as consolações do Espírito esteja sobre esta igreja e sobre todo o teu povo na face da terra, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe vocês.